Salve, salve família! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Jaca Podcast Conexão Criativa Bahia Angola. Eu sou o Wagner e aqui é um espaço para trocas, reflexões e encontros entre a arte, a ancestralidade e as muitas formas de expressão que atravessam nossas existências. Neste episódio de estreia, mergulhamos no olhar sensível e potente do artista Arthur da Silva, fotógrafo que transforma o cotidiano em poesia visual. Através da sua lente, ou como ele mesmo diz, de sua câmera vagabunda, Arthur captura narrativas invisibilizadas e revela a força de cada detalhe que compõe nossas histórias. Este podcast faz parte do projeto Sarau Jaca de Poesia, Conexão Criativa Bahia Angola 2024, que conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia por meio do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia pelo Edital de Mobilidade Artística 2024. Além do edital, Salvador Circula, com recursos da Fundação Gregório de Matos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura de Salvador, além do apoio da Política Nacional Ad Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Agradecemos ainda aos nossos parceiros culturais, Flotar, Musec Mutante, Instituto Guimarães Rosa, Luanda. Agora, ajusta o volume e vem com a gente nessa viagem pela arte e pelos olhares que nos atravessam. Solta o play, man! E hoje passo as ruas quando dizer cada pessoa na escola brutal foi numa aparição de um ex-presidente na altura, foi o general Dina Grelha. Olá, Arthur. Muito obrigado por aceitar o convite do podcast do Jaca e gostaríamos de ouvir você e saber um pouco mais sobre sua história na fotografia. Olá, eu sou Arthur da Silva, sou angolano, nascido em Luanda, no dia 25 de abril. A qualquer momento estou a comemorar o meu aniversário. Hoje vamos falar um bocadinho de mim, da minha vida, da minha vivência. No clique da câmera vagabunda, qual a origem desse nome? O meu vulgo nome nas ruas e a minha marca hoje em dia chama-se Vagabunda. Vagabunda, que é o nome das minhas câmaras, e eu já explico o porquê de Vagabunda. O nome Câmara Vagabunda vem do filme Cidade de Deus, brasileiro, que numa das passagens do filme, que eu adoro muito o filme, por acaso, havia um fotógrafo que era o Buscapé. Trabalhava e tinha uma máquina fotográfica, acho que trabalhava no editorial do jornal, e nos seus passeios fazia sempre um bico com a câmara do próprio jornal. E numa das suas voltas na passagem do filme, os amigos estavam-lhe a cobrar qualidade de imagem na fotografia, e ela apontou a câmara dizendo que a câmara é uma vagabunda. E isto me marcou, porque na altura que eu comecei a fazer fotografias também não tinha uma câmara tão XPTO como as que eu tenho hoje. Então eu disse, olha, está aí, eu não tenho nome artístico, meu nome artístico agora vai ser Vagabunda. E até hoje, até os dias de hoje, todo mundo interroga-me e pergunta porquê Vagabunda. E eu tenho que voltar ao princípio da conversa. Vagabunda não é ofensa nenhuma, se bem que aqui em Angola tratar vagabunda é chamar o nome depreciativo a uma mulher, ou um vagabundo a um homem sem trabalho, sem coisa parecida.
Mas aqui não, no meu caso foi a câmara, que é uma vagabunda, porque está sempre a vadiar. Sim. Está sempre na rua, está sempre no rolê, a fazer cliques. E então eu apelidei ela de vagabunda, e isto foi bem entendido e até hoje é muito bem recebido pelos críticos da área artística. Legal. Eu gosto, eu tenho o uniforme todo, né, com os logotipos e marcas, mas há espaços que eu não posso aparecer com ele porque eu sinto que são pessoas ainda muito sensíveis no que toca ao nome. Sim, sim. Há pessoas que se sentem ainda ofendidas. Mas é vagabunda, mas está a ofender-se. Não, lá vai a explicação novamente. E as pessoas ganham aquele espanto. E eu digo sempre, já vi o filme Cidade de Deus, então não havia lá um rapaz, o Buscapé, um rapaz que fotografou a galinha no meio da roda. É verdade. Então, ele, a câmara dele é que era uma vagabunda. E eu plagiei o nome e quando ficou o meu nome na minha câmara vagabunda. Uma homenagem, né, ao Brasil, ao cinema. Não é bem uma homenagem, era mesmo a câmara vagabunda, sentou bem o nome. Porque aqui as pessoas têm muita tendência de pôr nomes ingleses e nomes e tá. Então eu fui buscar uma coisa muito mais rústica, que até em certo ponto dá um choque. Sim. Cria um choque. Eu se ponho o meu colete para ir à rua, as pessoas dizem, vagabunda. E eu hoje, quando passo nas ruas, com ou sem uniforme, mas é vagabunda, mas eu recebo com muito bom grado. Tu conheces, afinal, eu conto fotógrafo. Me diga, Arthur, como você começou na fotografia? Eu gosto de fotografias desde miúdo. Pena não ter aprendido aquele processo ainda antigo, né? Que eram as fotografias analógicas, aquele processo de passar os rolos para transformá-las. Revelação. Não passei, já não passei por essa ação. Já sou da era digital, do cartão de memória, da pendrive e coisas do género. Gostaria um dia fazer uma formação, espero fazer. Mas voltando ao ponto, dizer que eu comecei as minhas fotografias com aniversários de família. A família felizmente sempre teve uma câmara, ou os amigos, o vizinho tinha sempre uma câmara, e eu, como já tinha jeito, chamavam-me sempre, olha, quem vai fotografar é o Arthur, é o Manucho. Então eu ia com muito gosto fazer as fotografias. O meu foco, muitas das vezes, não era fotografar os momentos, mas eram sempre os objetos que estavam na festa, gastava quase o rolo com decoração, os detalhes da festa. E então eu comecei a ganhar o gosto e ganhei o gosto até começou a aparecer os telefones digitais e comecei a usar a mesma câmera dos telefones, mas a fotografar também detalhes na rua. Detalhes, coisas, por exemplo, nós fomos colonizados pelos portugueses e em 1975 eles largaram Luanda, Angola, quando foi a independência. Mas muita coisa ficou para trás e até hoje há muita coisa que ainda está pendurada ou está encriptada numa parede. Então, essas pequenas coisas, pequenos detalhes, eu tenho a tendência de fotografar para ficar sempre na memória a presença de que já foi um dia Luanda. Sim. E comecei a fazer as minhas fotos de ruas com esse tipo de objetos. Portas velhas, gotos, fechaduras, edifícios, formas da mudança da cidade, a urbanização, nesse caso, a arquitetura, a velha e a antiga. E então eu apelidava sempre cada foto no clique da minha câmara vagabunda. Sim. Que ainda era o telemóvel, que não tinha as imagens que temos hoje, HDs e as edições, nem nada. Era meio fusco, mas dava sempre ali uma coisa para ver. E ganhei espaço. Pronto, fui conhecido no mundo artístico, de outros fotógrafos, todo mundo com elogios bons, outros maus, e eu reconheço e aceito que tudo vem de baixo e temos que aprender, né? Sim. E fui levando a minha vida, com o telemóvel ainda. Até que ganhei a primeira câmara, oferecida pela minha parceira, que foi uma Canon D1100
era em segunda mão, mas que me deu uma felicidade porque foi a minha primeira câmara digital. Eu lembro como se fosse hoje quando recebi. No dia seguinte acordei logo de manhã cedo, todo entusiasmado, pendurei a câmara e fiz logo uma selfie. Olha, agora sou fotógrafo mesmo. E pus-me na rua, comecei logo a mandar para as redes sociais as fotografias que andei a fazer e ganhei espaço. Ganhei espaço, com isso tudo veio o Covid. Mas muito antes do Covid já tinha ganho convites para fazer exposições coletivas com outros fotógrafos, né? Eles apresentavam melhores qualidades, né? Porque já tinham câmaras todas XPT hoje mas olha, fazia os trabalhos. No entanto, ganhei espaço foi mais no tempo do Covid, que eu sempre morei na parte baixa da cidade e nunca tinha visto a cidade vazia, sem nenhuma alma, não havia. E então eu tive esse privilégio porque os polícias que faziam as rondas na cidade e no município, nesse caso no meu distrito, conheciam-me já como fotógrafo e eu levava um passe a simular que tinha autorização, mas não tinha. Mas ia de máscara e então encontrava fotografias a ruas completamente desertas. Então eu tenho nos meus arquivos fotografias da cidade vazia, a cidade nova e a velha. E quando fiz a exposição dessas mesmas fotografias nas redes sociais, ganhei muito impacto. E quando houve o encerramento do Covid, já comecei a ser chamado para grandes exposições, como faço até hoje. As minhas fotos já foram para o Centro Cultural da Bahia, que foi num dos aniversários da independência daqui de Angola, mas o Centro Cultural da Bahia que representou Angola com minhas fotografias. As minhas fotos já foram para a África do Sul, quer dizer, eu ainda não fiz exposições presenciais, mas as fotos já viajaram. Circulando, sim, estão voando por aí. Já estão circulando, exatamente. Já foram para a França, já foram para Portugal, para o Porto. E qual foi o seu maior susto, né, nessa profissão? O meu maior susto enquanto fotógrafo de rua foi numa aparição de um ex-vice-presidente, na altura, que era o Bornito de Sousa, e eu a caminhar com a vagabunda, como sempre, na baixa da cidade, e deparei-me com o aparato militar, né? Aquele aparato de presidencial, né? De segurança, passa aqui, não passa ali, disse, pá, eu vou ver quem é, quem não é. E depois-me parar, de lá apareceu o vice-presidente a sair de uma biblioteca. E como havia um aglomerado de gente, desde os zungueiras são os vendedores de rua, sim, aqui, os jardinas, que são os vendedores de jornais, me juntei a eles porque estava ali uma coisa gira também de fotografar. Aconteceu que o vice-presidente, na altura que ia entrar para o carro dele, a caravana, não entra, e dirigiu-se a esse mesmo grupo de pessoas aonde eu estava. Numa de querer assinar e cumprimentar, né? E eu, como tinha a câmara pendurada aqui no peito, peguei a câmara para fotografei ele a fazer aquele gesto, adeus, a cumprimentar. E então fiz ali uma tentativa de ir para trás dele para fazer uma fotografia melhor da população à frente e ele fazer de costas. Realmente fiz as fotos. E acontece que ele entra para o carro nesse mesmo momento e a caravana foi-se embora. Ficaram os militares e as tropas que fazem o anel de segurança. Eu todo feliz porque estava com as fotos bem espetaculares, que era a minha primeira vez que estava a fotografar o vice-presidente de Angola. De repente aparecem-me assim 5 homens, tipo, uau, meteram-me no meio, homens altos, grandes. Perguntaram-me logo, quem lhe dá autorização de fotografar? Vem um outro e diz, olha, este aqui vai morrer já, vamos levar o gajo, vamos atirar. E disse, ui.
Eu acho que era cacimbo, mas eu comecei a transpirar logo em frações de segundos. Aquilo foi logo me apresentar. Disse, não, olha, eu moro aqui na zona, eu moro aqui ao lado. Podes ver as fotografias, não tirei com o intuito de fazer mal ao seu presidente. Não. Então levei ali um sermão, não sabe que não se pode fotografar, sabe que isso é um crime, você vai ser preso. Olha, passou-me de tudo na minha cabeça que quase eu me mijava, nunca tive, porque eu sei como é que é a repressão, aqui. Muitas das vezes dão-te castigo que se calhar nem voltas a ver a família. Tá a ver? Então, nesta coisa toda pediram para ver as fotos. Nas coisas de ver as fotos, foram vendo as fotos, mandaram-me apagar os arquivos todos. Até os que não tinham nada a ver com a presença do vice-presidente. Sim. Mandaram-me formatar o cartão, tive que formatar, e ainda me escoltaram para a porta de casa para saber confirmar se eu morava mesmo ali. Para garantir, não, onde você Exatamente. Para garantir onde eu estava. Fotografaram o meu bilhete de identidade, a minha identidade, já mesmo para cadastrar nos arquivos, e foi. Olha, ganhei um cagaço que nunca publiquei, nunca falei isso nas redes sociais, com medo que me vão bater à porta, ou quem diz, voltas a tocar esse assunto, vais ver o que é que vai acontecer. Mas olha, foi uma boa experiência. Sim. Aprendizado, né? Foi uma mas boa, aprendi. Tanto que desde aquela data até hoje, quando eu sei que o presidente ou a caravana presidencial está na rua, eu nem tenho vontade de ir à rua com a câmara. Não vou, com receio deles verem a câmara e já terem o meu arquivo e dizer, tu insistes na mesma coisa, né? Vies fazer a mesma brincadeira. Então eu deixo a câmara, evito passar pelos caminhos onde ele vai passar ou onde ele está e esquece câmara. Foi traumatizante, mas aprendi, pronto. Ganhei com susto. Sim. E prometi nunca mais voltar a fazer. Esse é o medo. Olha, depois dali, só foram coisas boas a acontecer. Fui falando com pessoas amigas, né, a contar e riam-se do assunto. E comecei a receber convites também para jornais. Tenho amigos que são diretores de jornais, tenho amigos que têm portais de internet. E comecei a receber convites para assuntos mediáticos que estavam a acontecer também na cidade. Você fazia cobertura fotográfica? A fazer cobertura. Eu lembro-me que houve há tempos atrás um desabamento de um edifício no Quinaxis, que é um edifício também colonial, que colapsou numa madrugada. Eu recebi a chamada eu não sabia, eu estava a acompanhar pela internet o desabamento, mas na mesma madrugada recebi o convite do diretor do jornal, que é o jornal Expresso e o País. É o mesmo grupo. E tratou-me logo, olha, vagabunda, está a acontecer isso aqui na X, preciso dessas fotos ainda hoje para mandar para o jornal virtual. E eu fiquei todo entusiasmado. Mas está lá o aparato do administrador, governador, não tem problema, põe o colete da vagabunda que eu vou-te mandar um livre de trânsito para teres acesso à obra. O acesso levou muito tempo a chegar. E eu estava a perder os pormenores do desabamento, que era o resgate, que era os bombeiros, aquele aparato todo, né, da fumaça ainda do prédio desabado. Peguei em mim e fui lá para o edifício. Encontrei aquelas fitas que põem sempre, né? Não ultrapassar, acidente, Mas como eu levava já a câmara aqui pendurada e o colete da vagabunda, aquilo foi paguei na fita, passei logo por baixo, a polícia olha para mim e disse, está ali o jornalista, está com a câmara, o jornalista. Então, tive o privilégio de fazer fotos únicas. Sim. Porque muitos jornalistas não conseguiram passar para a linha da frente. Eu estava na linha da frente com a polícia, com a equipa de resgate dos bombeiros
tive acesso a metade dos escombros do prédio, ainda tive para dentro para ir relatar, porque ouvia-se falar que haviam vítimas, mas não haviam vítimas, graças a Deus, felizmente. E fiz o aparato todo do edifício. O meu espanto, depois de ter mandado as fotos no mesmo dia, volto para casa, mandei as fotos do jornal. No mesmo dia, no dia seguinte, as fotos eram a capa do jornal. Olha, que bênção. Com o meu nome. Lá. Foi o meu primeiro trabalho no jornal. E já foi assinando com vagabunda nesse crédito ou não? Não, Arthur da Silva. O próprio jornal também sentiu o nome. Censurou, né? Ao ver suas fotos, dá para ter noção que você vive grandes aventuras. Me conte uma. Depois veio o funeral do Nagrelha. Ótimo. O Nagrelha é o ícone do Kuduro em Angola e que sai em África e no mundo. É o homem que deu a cara do Kuduro em todos os cantos do mundo, até hoje, quando se fala do Nagrelha. Por isso é que ele é apelidado como o general, o comandante em chefe Estado-Maior do Kuduro. O Estado-Maior, exatamente, do Kuduro. Eu tive acesso a um dos shows dele nos Coqueiros, onde a elite diz: ei, pá, eu não vou para aí, eu não vou, essa coisa. E entre aspas, eu convivo com muitas dessas pessoas. Eu disse: olha, está aí uma forma de eu ir buscar imagens para tentar mudar nessa. Mudar a imagem que o Kuduro é do gueto, é só confusão, roubo, malandragem e coisas parecidas. Então, peguei nas minhas câmaras e fui até o estádio dos Coqueiros. É engraçado. Eu não pertenço a imprensa nenhuma e eu não estou credenciado a nenhum centro de fotógrafos. Eu trabalho por conta própria. Mas a minha magia para conseguir os acessos aos eventos e os livros de trânsito é sempre o colete e a câmara pendurada. Então chego sempre à organização e digo: olha, preciso de um passe de imprensa. Mas também, como conhecem, entre aspas, nunca hesitaram em dar-me. Sim. E eu fui ao estádio onde ia decorrer o evento, cheguei, bati a porta, olha, eu precisava de um passe, imprensa, sou fotógrafo. Me assinei lá a cena, credencial, o nome, e deram-me. Eu, nesse dia, foi um dia de tanta alegria, fiquei tão entusiasmado, porque eu vou fotografar o Nagrelha. Vou fotografar o evento de Nagrelha dos Lambas, o grupo deles chama-se os Lambas, no estádio dos Coqueiros, que é na zona nobre da cidade de Luanda. É a 10 metros do Palácio Presidencial. Agora você imagina o Musseco todo nesse lugar, dentro daquele lugar. Então, havia uma magia de eu estar ali para captar aqueles momentos que foi muito prazeroso. Eu comecei a fotografar desde a entrada deles para o estádio até começar o show. E tive o privilégio de subir ao palco e fazer uma fotografia icónica dos Lambas, que é que os músicos fazem muito. Eles viram-se para o público e, por exemplo, o fotógrafo fica cá para trás e eles viram-se a assinar com a mão no ar. Sim. E o público está atrás com os telemóveis a assinar. Eu fui o único fotógrafo que fiz aquela foto, imagina, no universo de todos os fotógrafos. Eu que já entrei a clandestino, consegui entrar para o palco no final do evento e eu ordenei aquela fotografia que eles virassem para mim e eu fiz a foto. Ah, você que propôs isso para eles? Eu que propus, eles já iam sair do palco, já era no final do evento. Portanto não havia fotógrafo nenhum por cima do palco. Eu fui o único que deixa fazer aquela fotografia icónica que na altura estava em vogue. Sim, sim. E lá fiz. Os colegas todos davam uma fotografia, mandarem WhatsApp, eu vou mandar, nunca mandei a foto, porque era uma foto minha e é minha pessoal até hoje.
E lá fiz o evento. No dia seguinte pus nas redes sociais, o pessoal, tu não tens medo, não desapareceu nada. Eu disse, não desapareceu nada. Muito pelo contrário, eu fui abraçado pelo público. Sim. Porque eles também esperam por aqueles momentos, para aparecerem nas notícias, nas redes, para estarem. Então, eles sozinhos é que se pousam. Cota, vem fazer a foto aqui, olha, Cota, vir aqui. E então eu entrei, saí, ainda bebi umas cervejas à pala deles. Bebe uma cerveja nesse fotógrafo, e lá eu. Então, entusiasmei-me com aquilo tudo. Fiz o trabalho todo. Como sempre, andei a pôr nas redes sociais, e acontece que passou algum tempo mais tarde, ela adoeceu na grelha. Adoeceu, ficou muito tempo a fazer tratamentos, e quando morreu, eu senti muito mal. E por causa dele ter um número de fãs muito grande mesmo. Tanto que no funeral dele foi considerado o segundo maior funeral de Angola, porque o primeiro que teve mais enchente foi do primeiro presidente, António Agostinho Neto, que parou o país todo. Ele conseguiu parar no funeral dele. E mais um dos casos foi eu estar em casa, olhei para a minha companheira e disse, pá, eu vou fotografar o funeral do Negrelha. Tu estás louco, tu és maluco, isto é diferente do que o espetáculo, vai estar toda a gente aí, vão acontecer coisas feias, coisas más. Eu disse, não vou. Eu fui dormir. Acordei no meio da noite e disse, espera aí, eu ainda tenho o credencial do evento dos Lambas nos Coqueiros. Vou de novo. Foi isto mesmo. Procurei o credencial, dia seguinte, encontrei, vesti o colete da vagabunda, pus-me no estádio da Cidadela, que era o único espaço que podia receber a Caixa, por causa do tumulto. Do número de fãs que estavam a querer se despedir do astro do Kuduro. Cheguei, mais uma das vezes, confusão para ter acesso até a Caixa, tive que apresentar o credencial que dizia show dos Lamas, não dizia nada que era funeral, mas dizia show dos Lamas. E o polícia pensou que era o credencial para fotografar o funeral. Sai, passa por aqui, vem por aqui. E lá eu fui escoltado até dentro do estádio, no meio de mais de 10 mil pessoas, abriram-me caminho. Olha. Foi uma emoção muito forte, muito forte. Eu a ser escoltado pela polícia para poder fotografar os momentos da Caixa, a família, Eu consegui. Fiz as primeiras fotos e decorreu aquela coisa toda de padres e a cerimónia fúnebre. E quando foi a hora de levar a Caixa para o cemitério, aí começou o rock and roll. A multidão, né? Eu pus a mão na cabeça e disse, aonde é que eu fui me meter? Todo mundo queria tocar na Caixa. Sim. A vedação do estádio foi invadida, a população invadiu. A polícia perdeu o controle da segurança. Teve que vir a força de intervenção rápida. A Caixa teve, imagina, Quase abriram, a polícia de intervenção rápida já estava de lado preparada, já adivinhava o que é que ia acontecer. Sim. Mas nesse caso eles tiveram que intervir para escoltar a Caixa. Eu não tinha como sair, só tinha que acompanhar a população. E como estava tão próximo à Caixa, havia um caminhão dos bombeiros, aqueles os pesados, altos. Sim. Acho que na altura
há uma imagem do Senna, o Senna quando vem para ser enterrado, a caixa vai para cima de um daqueles bombeiros. Sim. O mesmo aconteceu aqui. Havia um daqueles bombeiros, quase a saída da porta. Eu olhei para o bombeiro, olhei para as escadas e disse, chefe, peço desculpas, eu não consigo sair daqui com a população, porque senão vão-me levar a câmara. Eu vou subir até lá em cima ao topo do bombeiro. O polícia disse, pode subir à vontade. Eu subo, eu fui o primeiro fotógrafo a subir lá para cima. De repente vejo uma avalanche de fotógrafos, todo mundo a seguir o mesmo caminho. Então, foi o carro dos bombeiros que nos salvou, praticamente, entre aspas, no meio da confusão. E teve um ângulo ótimo, né, para fazer essas fotos, né, Davi, né? Foi um ângulo maravilhoso, de tudo. Aquilo era um tripé maravilhoso, eu estava com uma vista panorâmica a 360, área VIP mesmo. Porque o carro, a caixa, ia 10 metros à frente e nós íamos atrás. E havia a escolta policial e a população toda à volta. Então eu tinha, em todos os lados, eu tinha milhares e milhares de pessoas, na pedonal, nas escadas, nas varandas dos prédios, tinha ângulos perfeitos. Mas uma vez aparece o jornal, o Novo Jornal, que apercebe-se que eu estou no funeral, o diretor, porque eu estava a fazer diretos no meu Facebook, e liga-me, Arthur, eu preciso dessas fotografias ainda hoje. Eu preciso dessas fotografias ainda hoje, porque os nossos fotógrafos não conseguiram ir com medo de perder o material. Ainda bem que estás aí. E comecei a receber muitas chamadas, mensagens da família, tu és louco, tu és maluco, o que é que estás aí a fazer? Não vais sair daí? Olha, chegámos à porta do cemitério, aí começou a guerra. Eu vou dizer que aquilo foi uma guerra de fãs a quererem se despedir do ídolo, e não havia espaço para eles todos para dentro do cemitério, porque senão ia haver outras ia haver desafortúnios, ia haver mortes, ia haver massacres porque foram pisoteados, porque eram centenas, milhares e milhares de pessoas. E você comentou que mais uma vez pessoas rivais, né, gangues, né, que nesse dia... Sim, mas rivais, né? Nesse dia esqueceram, ninguém era do grupo A, ninguém era do grupo B. Estavam todos por uma nobre causa, que era se despedir do ícone do Kudur. E se houvesse rixa, ia ser logo a seguir a caixa entrar. Sim. Portanto, eles nem estavam com o intuito de haver guerras, nem havia motivos. Aquilo era um momento muito especial, né? Triste, mas também contente, porque eles estavam no meio da música ambiente, que tocava músicas, as melhores músicas dele iam a tocar. Ao longo do percurso, cada um levou a sua coluna Bluetooth, então cada um foi fazendo a sua festa com a sua música, com as suas faixas preferidas. Quando chegámos à porta do cemitério, não havia espaço para o carro passar, porque muita gente já não foi para o estádio, esperou a porta do cemitério. Ou melhor, a maior parte das pessoas já estava no cemitério a esperar. Esperando, sim. Esperando. Então, tiveram que chamar a cavalaria, mais uma vez a polícia de intervenção rápida, para poder abrir caminho, mas ninguém obedecia. Resultado, a polícia teve que abrir fogo com balas de borracha e gás lacrimogéneo. Nesse tempo da polícia abrir o espaço, o carro da caixa entra, eu e o carro de bombeiros chegámos até apoio e outros fotógrafos chegámos à porta do cemitério. Quando a caixa entra, a família dele, a mulher e coisa, ainda estavam noutra viatura na parte de fora.
A população não entendeu, tiveram que trancar a porta para poder escoltar a mulher, o filho e o resto da família para dentro do cemitério. Quando eles entram, perderam o controle da porta, a população invadiu o cemitério. Olha, como é que eu vou descrever a imagem que eu tenho até como hoje? Aquilo parecia um filme de zumbis. Eu com a câmera no meio do cemitério, de todos os cantos, pulava gente a correr entre as campas. Aquilo parecia que estavam a gravar um videoclipe do thriller. Aquilo era surreal mesmo. A polícia ficou do lado de fora. De dentro era só a população a concorrer. A caixa ficou ali abandonada porque todo mundo quis chegar primeiro até onde estava o buraco para o poder ver. O que me ocorreu foi: aqui perdi, vou ser assaltado dentro do cemitério, vou morrer aqui dentro, porque a polícia vai ter que disparar para poder dispersar essa gente. O que me ocorreu foi: eu vou ter que sair desta O mais rápido possível. o mais rápido possível. Os muros do cemitério aqui são tão altos que dentro do cemitério parecem curtos, mas da parte de fora ele é muito mais alto. E eu apanhei uma brecha logo na minha frente que só disse: olha, apertei o colete e pus a câmera aqui para dentro e pus-me a correr. A parte de dentro do cemitério é mais alta, então eu consegui aceder ao muro. Mas ao outro lado estão 3 metros, mas 3 metros para frente. Eu nunca tinha reparado nisto, porque eu nem conhecia a rua que eu ia por lá, que eu ruei aleatoriamente sem saber onde estava a ir. Olha, só sei que eu pulei aquela porcaria e até hoje tenho essa imagem que nunca mais chegava ao chão, porque foi um pulo desesperado. E você não se machucou? E quando cheguei... Não, epá, eu estava vestido de tênis, preparado para correr e roupas flexíveis. Altura, o pulo, você não se machucou nada? Não, mas caí como se fosse um paraquedista, assim, em jeito de paraquedista. Tive que me ajoelhar e tudo, para salvaguardar a câmera. Caí com ela como se fosse um guarda-redes e pá, com medo de perder a câmera. E nesta consegui sair, né? Tive que dar uma volta, mais de 1 hora para poder sair, porque o aparato da polícia tinha cercado o cemitério todo para afastar as pessoas. E foi uma das minhas maiores aventuras. Incrível. Consegui chegar ao jornal na mesma hora. Eu comecei a fazer a reportagem por volta das 9. Só cheguei ao jornal por volta das 16. Porque era uma coisa muito demorada, que eu depois ainda tive que voltar à porta para ver a dispersão das pessoas a correrem pelas ruas, então acabei por chegar só ao jornal às 16 para entregar o trabalho. E mais uma vez, no dia a seguir, as minhas fotos também estavam lá no jornal. Portanto, esta foi uma das minhas maiores aventuras no mundo da fotografia. O que podemos esperar do futuro das suas fotografias? O que é que você tem planejado para breve? E agora tenho estado a criar um projeto que já vem desde o fecho do Covid, que se chama os Caixa Baixa. Os Caixas Baixas também vêm do entusiasmo do filme Cidade de Deus, que há uma passagem do Buscapé e os amigos estão na praia e de repente aparecem os moleques e um deles diz: olha, chegaram os Caixas Baixas que era para fazer o arrachão, mas eram miúdos insuportáveis, mas quer dizer, no fundo eles só queriam ir curtir a praia, mas foram apelidados de Caixa Baixa. Eu aproveitei o nome por causa da minha posição geográfica
onde vivo, sempre tive vistas para o mar, então sempre apreciei, por exemplo, durante a semana, quem vai à praia somos nós da cidade, do litoral. Mas quando chega o sábado e o domingo, a praia é invadida. Sim. É invadida por quem? Pelos moleques, os rapazes miúdos, que vivem todos nos Mosseques. Mosseques é o quê? São os bairros, como é que eu posso dizer? São os bairros que se desenvolveram a nível Sim, Mosseques. de urbanismo. A Mosseca alguns são bairros de lata, outros são onde falta água, falta luz. Aqui no Brasil há uma tem o decadência. termo favela. É favela, pronto. Aqui também existe esse termo, mas aqui nós chamamos Mosseques. E então, eu aproveitei este momento de vê-los a irem para a praia com muito entusiasmo, com camisolas aqui penduradas, todos suados, mas com um andar prazeroso, de glória, tipo de conquista, de liberdade, exatamente. Dele vir de Mosseca com os chinelos na mão, pisar no asfalto, olhar assim, todo entusiasmado pelos grandes edifícios, mas sempre no caminho, todo entusiasmado para ver o mar. E então aquilo criou-me, e cria-me até hoje, dá-me uma coisa, é um sentimento muito bom, feliz. Sim. Tipo de estar a ver alguém que estava preso 20 anos e diz, olha, vai lá abraçar a tua família. Então, isto acontece todos os sábados, todos os domingos, que eles descem em massa. Eu já te mandei uma das fotos que a praia está toda inundada. Aquelas são as primeiras praias, são as praias aonde eles conseguem chegar. Aí no Brasil eu já vi um documentário que era a Praia da Farofa, não é a Praia da Farofa, há um documentário muito famoso que eu já vi várias vezes. Como é que se chama? Quando eles vão à praia. Como é que do Futuro? Não, essa é outra. Não, mas é um documentário dos anos 90. Que eles vão para a praia e depois veio o termo da farofa com a galinha. Quando eles vão à praia, é um termo qualquer, eu vou descobrir e depois mando o link do documentário. E eu assisti também esse documentário e deu-me mais entusiasmo de entrar no meio deles, fazer praia com eles e criar um projeto que é o projeto dos Caixa Baixa, que é a invasão dos moleques da favela à praia da cidade. Sim, ótimo. Estou a fotografar já há 3, 4 anos este projeto. Tive que acalmar um bocadinho por causa das situações de trabalho, família, mas espero concluir e, se Deus quiser, vou fazer a apresentação deste projeto no Brasil. Venha, pode vir. Na Bahia. O espaço está aqui. Vou levar o projeto para o Brasil e quiçá apresentar aí na Bahia. Sem dúvida. Que é o projeto dos Caixa Baixa. Sei que a fotografia é muito difícil, né? Iniciar e se manter. Quais conselhos você pode deixar para quem está iniciando agora com a fotografia? Olha, falar de fotografia em Angola e na minha área, a minha área não é muito aconselhável e quase que não há, por causa do nosso sistema político que vivemos. E existe um tabu cultural das pessoas não quererem ser fotografadas na rua, porque pensam logo que a imagem é para ir para sítios escuros. Sim. Está a ver? Ser fotógrafo de rua, existem áreas que não podes fazer fotografia. Eu, por exemplo, sinto-me mais à vontade na Baixa de Luanda porque já me conhecem, mas há coisas que eu não posso fotografar e respeito as instituições, né? Porque sou logo chamado a atenção. Portanto, às vezes tenho que fazer as fotografias às escondidas. Mas olha, o conselho que eu deixo aos fotógrafos
Eu conheço muito poucos fotógrafos de rua. Muito poucos mesmo. Conheço 2, 3 fotógrafos de rua. E um deles, que é o Ivan Lopes, de quem eu sigo muito e sou fã dele número 1. O resto é mais fotógrafos de eventos e eu tenho poucas convivências. Conselhos dos fotógrafos, deixaram conselhos dos fotógrafos. Epá, não desistam dos seus sonhos. Aconselho-os a andar sempre com a vossa câmera, a registrar momentos, mesmo que não sejam prazerosos aos nossos olhos, mas nos olhos das outras pessoas, com certeza que vai dar algum impacto. E é o que eu faço. Eu gosto muito de fotografar velharia. E quando estou a fazer fotografia, tenho sempre pessoas a sussurrar. Mas isso é o quê? Mas está a fotografar o quê? Mas na minha visão de fotografia, é uma fotografia muito boa que está ali. Exato. A começar pela luz, o feio, a degradação, a ferrugem, a história que aquela peça tem, os anos que teve que chegar ali. Portanto, eu chamo aquilo de fotografia e faço com muito prazer. Olha, sigam os vossos sonhos, esqueçam um bocadinho a cidade, entrem mesmo para o gueto. Claro que está a magia na fotografia. Arrisquem, porque nada é dado de mão beijada. E respeitem. Quando disserem que não, é não. Não insistam para não sofrerem consequências com as pessoas que não percebem o que é uma fotografia. Gratidão, Arthur, por ter aceitado participar desse podcast. Foi uma entrevista muito rica de detalhes, histórias pessoais, né? Coisas que ninguém nunca ouviu. E somos muito felizes por ter encontrado uma pessoa como você em nossa caminhada por Angola. Você foi um cara que nos possibilitou conhecer outras pessoas, outras etnias, conhecer um pouco da história, da arquitetura dessa cidade tão linda que é Luanda. E somos muito felizes por isso. E todo o Coletivo Jaca manda um grande abraço daqui da Bahia, Brasil. E em breve nos veremos seu projeto rodar o Brasil e o mundo. E vamos fazer parte disso também. Muito obrigado. E fica com Deus e até a próxima. O prazer foi todo meu. Um grande abraço aí ao pessoal daqui de Luanda. Tenho saudades vossas. Espero em breve estar aí com o meu projeto Caixa Baixa da Vagabunda. Estamos aguardando. E estar aí para vos dar um abraço. A fotografia é um testemunho do tempo. No caso de Arthur da Silva, seu olhar é mais do que um simples registro. É uma narrativa viva das ruas de Angola, uma crônica visual do cotidiano. Sua escolha pelo preto e branco não é apenas uma preferência estética, mas um posicionamento, um jeito de capturar a essência sem distrações, deixando que a luz e a sombra falem por si. Na conversa, ele nos leva para dentro do seu universo, onde a fotografia retrô e a arte da rua cruzam com a urgência de intervir, de contar histórias que poderiam passar despercebidas. Seu trabalho não é sobre glamour, mas sobre presença. Ele está onde poucos estão olhando, buscando ângulos inesperados, registrando a verdade crua das ruas de Luanda. Um dos marcos da sua história foi a cobertura do funeral de Nagrélia, ícone do Kuduro e voz das quebradas angolanas, o Estado-Maior do Kuduro. A despedida de Nagrélia não foi apenas um momento de luto, mas uma afirmação da cultura de rua, da identidade popular. Nas imagens de Arthur, vemos rostos marcados pela emoção, multidões que se unem em despedida e um país que reconhece a importância de seus próprios mitos urbanos. E ainda, o nome de sua série fotográfica, No Clique da Minha Câmera Vagabunda, um tributo direto à influência do cinema brasileiro. Assim como Buscapé, personagem de Cidade de Deus, Arthur encontra na fotografia uma forma de sobreviver, de transformar sua vivência em arte.
Sua câmera pode ser vagabunda, mas sua visão é afiada, certeira, consciente do seu papel enquanto contador de histórias visuais. Sua obra nos deixa com uma reflexão poderosa. A fotografia é uma ferramenta de memória, de denúncia, de afeto. Ao capturar as ruas de Angola, Arthur não apenas registra momentos, mas ressignifica espaços, pessoas e histórias. Seu olhar nos lembra que por trás de cada imagem existe um mundo, esperando para ser visto. E assim encerramos mais um episódio do Jaca Podcast Conexão Criativa Bahia Angola. Hoje mergulhamos no olhar de Arthur da Silva e na forma como ele transforma o cotidiano das ruas de Angola em arte, memória e intervenção. A fotografia, como ele nos mostrou, é mais do que um registro, é um testemunho do tempo, um instrumento de narrativa e resistência. E é assim que buscamos por aqui abrir espaço para vozes, olhares e expressões que conectam Brasil e Angola em um mesmo fluxo criativo. Agradecemos a você que nos acompanhou, aos nossos apoiadores e, claro, ao próprio Arthur por compartilhar sua visão e sua história. Se curtiu, compartilhe, siga o Coletivo Jaca e fique ligado nos próximos episódios. Até a próxima!